Ricardo Swavinski, ele é analista ambiental do ICMBio, integrou a direção do Instituto logo após a sua fundação como diretor de criação e manejo de unidades de conservação. E antes de assumir a presidência do ICMBio, foi secretário de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente e secretário estadual de Meio Ambiente do Paraná. Swavinski, seja bem-vindo, a palavra aqui é sua. Bom dia a todos e a todas, amigos meus, colegas de trabalho, parceiros dos parques. Um cumprimento especial ao Pedro, ao Fernando, Guilherme, aqui tocam o Semeia, tão bem, tão importante para a nossa pauta. Enfim, meus colegas de ICMBio, gestores de unidades de conservação, colegas lá do IAP também do Paraná, por onde eu passei, muito feliz. Queria dizer que é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez com vocês, 3 anos consecutivos, participando dessa reunião aqui, eu diria, de profissionais e pessoas, não só profissionais, que a gente faz também aquilo que a gente gosta, a gente faz bem. E não gostar de parque, não gostar de natureza, é muito difícil. Eu tenho certeza que a maioria que está aqui, ou todos, além de profissionais, são amantes dos parques também, como eu, e meus colegas do ICMBio, enfim, todos que estão aqui. Bem, primeiramente, as desculpas do ministro, ele realmente estava programado de vir para cá, não pôde. Nós estamos com a agenda já iniciando lá da COP23 do clima, e ele deve viajar próximo fim de semana, e tem muita coisa para resolver ainda. Então, ele pediu, ano passado ele estava aqui, quem participou acho que deve lembrar das palavras dele, de compromisso, de incentivo a essa agenda, e pelos dados que eu vou apresentar aqui, vocês vão poder ver que em momento nenhum faltou comprometimento dele e todo empenho político para que acontecesse as coisas que aconteceram até aqui e algumas que estão por acontecer, que a gente acredita que em breve aconteçam, que depende mais de decisão política no nível mais alto do governo federal. Enfim, mas mandou um abraço a todos e sempre acreditando que a gente vai conseguir, logicamente, esses avanços. Não é fácil, não está sendo fácil, é um momento, logicamente, delicado do país que a gente passa, político, econômico. A parte da economia já começa a dar bons sinais, mas na área política de uma complexidade bastante grande. Bem, meus cumprimentos também ao secretário aqui do município. O prefeito, eu vi ele seguido enquanto estava no Paraná, muitos eventos, ele tem uma conexão e uma amizade muito grande com o governador do Paraná, e seguido ele estava lá, eu tive o prazer de estar várias vezes em várias reuniões com ele, conheço a linha de trabalho dele e não poderia ser diferente do que vocês estão começando a fazer aqui também. Bem, eu, para facilitar, logicamente, aqui a compreensão e mais ou menos prestar conta do que a gente vem fazendo, é um dever nosso, né, dando a maior transparência possível e dessa maneira incentivando mais ainda a participar e quais os caminhos. Eu preparei uma apresentação e vou tentar aqui segui-la. É um pouco longa, me pediram que trouxesse aqui em mais detalhes, até para poder acompanhar, são questões bastante técnicas, outras estratégicas. Então, vou, primeiramente, aqui dar um retrato um pouco dos números nossos lá do ICMBio e depois entrar na agenda realmente da parte mais voltada à visitação, uso público e quais são as estratégias, inclusive das parcerias. Bem, rapidamente, hoje nós temos no nível federal, né, só com unidades de conservação federais, somente as federais, que isso é atribuição do ICMBio, são 324 unidades de conservação, em todos os biomas, em todos os estados. RPPN, que são as particulares, são 667 criadas pelo governo federal, no caso reconhecidas pelo ICMBio, e isso é aproximadamente 8% do território, 80 milhões de hectares, ou seja, não é pouca coisa. Aí nas duas categorias, não vou entrar em detalhes disso, logicamente.
Aqui um pouquinho do marco legal que a gente trabalha, isso é muito importante. Nós temos uma lei, em 17 anos, que é do SNUC. Antes eram várias leis que davam origem às categorias. Isso, em 2000, foi sancionada a lei, aprovada, sancionada a lei do SNUC. E uma instituição com foco na gestão das unidades, além das estratégias de conservação da biodiversidade, no caso das espécies ameaçadas e as cavidades naturais. Eu coloquei aqui as funções, não vou ficar falando disso, mas só para vocês verem que na lei que cria o ICMBio tem o item 5 ali, muito claro quando coloca as questões dos programas recreacionais, uso público, ecoturismo, como funções do Instituto de trabalhar nessa área. Então, até na lei que cria o Instituto, deixa bem claro essa função. Aqui um pouquinho do histórico da criação do nosso Sistema Nacional. Esse ano estamos completando 80 anos. Né? Agradeço mais uma vez todo o apoio do CEMEIA, da SOS e outros parceiros lá para a festa dos 80 anos em Itatiaia, que eu estava lá, logicamente. Mas aqui a evolução. E mesmo falando ali mais para o final, com todos os conflitos que tem, as contrariedades, enfim, nesse último ano conseguimos criar mais 2 unidades de conservação federais, o Refúgio de Vida Silvestre aqui de Alcatraz, mais um parque ali na região de Carajás, e ampliar mais 4, ou seja, só de unidades ainda de proteção integral são quase 350 mil hectares a mais no sistema nesse último ano. Aqui um pouquinho a evolução do tempo de criação só da categoria Parques Nacionais, embora algum tipo de visitação é permitido em todas elas, mesmo que para a educação ambiental, no caso das reservas biológicas, mas lógico que o foco daqui é muito mais nos parques. Aqui um histórico da criação dos parques. E chama atenção para as questões básicas, né, que está na legislação, de planos de manejo. A grande maioria dos parques hoje tem seus planos de manejo elaborados, outros estão em elaboração, uma minoria ainda falta fazer. E a questão também de como fazer esses planos de manejo, hoje eles estão sendo elaborados de uma maneira um pouco diferente, sem tanto detalhamento, e o detalhamento vai sendo feito posteriormente. Também isso aqui caberia uma reunião inteira para discutir, não é o foco, mas através de programas específicos. Aqui a questão da gestão participativa, isso está previsto na legislação, isso é excelente. Antes da legislação a gente já tinha alguns experimentos em algumas unidades. Hoje, a grande maioria das unidades de conservação federais tem seus conselhos criados e em funcionamento. Isso é muito bom, isso nos faz, pelo menos, errar menos, e para toda a população em volta dos vários segmentos entenderem o porquê que se toma tais atitudes e ajudarem, logicamente, no processo de decisão. Aproximadamente 8.500 conselheiros participam, ou seja, 8.500 pessoas participam da gestão dos parques hoje formalmente. Lógico, todos aqueles também de maneira informal que participam. Então, são números, não é pouca coisa, né? O Sistema Brasileiro de Unidades de Conservação está entre os 5 maiores do planeta, não podia ser diferente, pelas belezas e pela riqueza do nosso país, de paisagem, de biodiversidade, enfim, recursos hídricos e outros atributos, mas é tudo dimensão meio no superlativo, né? Tudo muito grande. Aqui, bem, chegando na visitação diretamente, que é o tema principal, nós temos evoluído no número de visitantes, a demanda, mesmo com a economia e com problemas, a gente continua crescendo, a demanda continua crescendo, e a estimativa para esse ano é que cresça mais ainda do que os anteriores. Iguaçu, a gente bateu 1 milhão de visitantes bem antes, né, Bruno? Bem antes de anos anteriores. Então, a gente deve bater um outro recorde esse ano também no Iguaçu, só para exemplificar. Mas hoje já está em torno de 8 milhões de visitantes, embora tenha ainda dúvidas, tem muita coisa que não é contabilizada. Aqui as oportunidades recreativas, um pouquinho do que a gente oferece nos parques nacionais. Anos atrás eram muito menos parques estruturados, hoje a gente tem uma situação muito melhor. Então, num levantamento, no estudo feito pelo ICMBio, a gente tem em torno de 58 modalidades, né, ofertadas nesse conjunto de parques hoje abertos e estruturados.
logicamente que a caminhada é uma das mais populares, mais procuradas. Bem, com tudo isso, esse tamanho de patrimônio que a gente tem, com, lógico, as limitações que temos, há uma demanda crescente, e isso é muito bom. A visitação ela está ali como estratégia de conservação, tanto na nossa legislação como na maioria dos países, ou em todos. E aí tem que fazer bem feito, né? E como fazer, né, Pedro? Como que a gente faz para estruturar todos esses parques? E não é só estruturar, porque às vezes fazer uma obra é até mais fácil, né? Você fazer uma licitação, consegue um dinheiro, faz uma obra. Manter isso é o mais difícil, e manter com qualidade, né? Às vezes a gente tem coisas simples, mas bem mantidas, com zelo, que nem a gente diz lá na época do zelador, né? Com zelo, né? Dá gosto de ir, mesmo com simplicidade, quando funciona bem, tem um certo nível de segurança. Mas como fazer isso? Como ter funcionários em todos os lugares? Né? Como ter o dinheiro do dia a dia, que chama-se no governo de custeio? Né? Não é fácil. Então tem que ter estratégias, e estratégias diferenciadas. Mas, enfim, aqui estão alguns dos desafios. Ou seja, promover o envolvimento da sociedade, isso é fundamental, a valorização das unidades pela sociedade, a aproximação, para isso que são abertas essas unidades, a visitação, esses atrativos. Aumentar o número de parques nacionais e demais UCs com serviços de visitação, melhoria da qualidade dos serviços, da experiência que esses visitantes têm nas unidades, aprimorar e compatibilizar as estruturas e serviços com a demanda crescente de visitantes, diversificar as oportunidades recreativas e integrar os roteiros regionais, nacionais, internacionais. Isso é fundamental, né? Toda a parte da comercialização e da integração desses roteiros em todos os lugares onde esses parques estão. Mas daí vem, tudo bem, isso aqui é um desafio, a gente sabe, está lá, paisagens, belezas, oportunidades, como fazer? Então, vem aqui, como? Nós temos um teto orçamentário hoje, não cresce. Mesmo a gente arrecadando mais, nós temos até dinheiro dentro do governo depositado, dinheiro do ICMBio, de compensação de várias coisas, mas não tem orçamento. Mesmo que tivesse orçamento, tem toda aquela dificuldade, né? Aí você vai botar funcionários, concurso, nem sempre, lógico que a gente precisa mais servidores, mas precisa de outros perfis trabalhando dentro dos parques. Como que a gente faz isso? Como põe todos os profissionais? Como coloca todos os serviços? Não tem tanto mistério, se for ver na prática, né? Tem volume, é grande, né? E tem que começar. Então, algumas coisas, algumas experiências, aqui no Brasil, fazendo uma avaliação, a gente tem experiências bem exitosas. Tem experiências com o setor privado, com concessões, tem experiências com algumas ONGs fazendo gestão compartilhada, tem experiências com municípios também, e Estado nos ajudando. Tem alguns parques que tem todas essas em um mesmo parque. Tem experiências de reserva biológica funcionando muito bem. Em todas as categorias a gente tem boas experiências, mas em um número pequeno ainda. E nós temos 324 ainda, que tem várias ainda unidades por criar, até principalmente no mar, que a representatividade ainda é muito baixa, né? Frente aos compromissos que a gente tem. Então, tem que ampliar. Então, como fazer? Bem, a alternativa, e a gente fala isso há muito tempo, é ampliar as parcerias. Aqui o Pedro falou, o Fernando falou, enfim, acho que muitos de vocês estivessem aqui falando, e vão falar hoje, estariam também nessa linha. Então, o que a gente está trabalhando? Tanto na linha com o privado das concessões e autorizações, eu vou explicar um pouquinho mais para frente, cooperações, nós temos acordos de cooperação com muitas entidades, e a gestão compartilhada está falando, e voluntariado, né? Quando cada pessoa ajuda, em muitos países tem muita gente fazendo isso. No Brasil diziam que isso não pegava, e a gente está provando, depois vocês vão ver pelos números que muita gente ajuda assim. E aí vem a questão também, mas e recursos para isso? Então tem recursos de compensação ambiental, desde a criação do SNUC, mais travado, a gente não acessa esses recursos, a forma de usá-lo é muito complicada. Conversão de multas, acabamos de soltar um decreto há poucos dias, que isso vai nos ajudar bastante. Doações e fundos, eu vou dar alguns exemplos na sequência,
Temos muitas, inclusive doações grandes para as UCs da Amazônia, como o programa ARPA, o maior programa de áreas protegidas do mundo hoje, e uma capacidade operacional que a gente tem que ter, lógico que tem que ter gente trabalhando. E, além disso, as modelagens, ou seja, você tem que modelar o funcionamento para cada unidade, até porque quando você cria uma unidade, ela é para sempre. Então, tudo que você fizer, você tem que pensar de fazer para que aquilo tenha longevidade, senão você fica sempre trabalhando nas mesmas, refazendo um serviço a vida inteira. Então, você faz algo, eu digo e repito várias vezes, muitas vezes, você tem que fazer dentro de um modelo que aquilo comece a funcionar e não pare mais, né? Bem, então, para fazer tudo isso aqui vem alguns exemplos na sequência, mas a gente precisava mexer em algumas leis, né? Por exemplo, delegação e autorizações. Autorização é mais simples, mas as concessões nós fizemos em alguns parques. Nós estamos com vários praticamente prontos, mas precisa de uma lei própria para isso. A gente usa uma combinação de leis, não vou entrar em detalhe aqui, que isso é um aspecto jurídico administrativo bastante complexo, mas o próprio TCU dos 2 editais que a gente soltou, que o ano passado nós falamos aqui, que estavam prontos, e realmente a gente soltou, tem outros prontos, mas o TCU chamou para eles e falou, olha, tem que ter uma lei própria. Essa semana eu estava lá discutindo, semana passada, com o ministro do TCU, que não dá, a gente precisa encontrar um caminho, né? Mas tem uma proposta de lei que nós falamos no ano passado que queríamos fazer, fizemos e está tramitando, está lá no Palácio. Numa discussão agora se vai por medida provisória, se vai por PL, está lá uma discussão com a presidência da Câmara para ver se aceita a medida provisória, se não aceita, mas está pronta. Eu vou gastar um pouquinho mais de tempo aqui, mas acho que é importante explicar isso, gente, até porque acho que vocês já viram na imprensa, viram notícia do presidente assinando isso há poucos dias. Nós preparamos uma lei que era relacionada a concessões, mas junto nós buscamos tudo aquilo que travava recursos, travava formas de fazer as coisas ganharem escala. Eu falo o tempo todo, nós temos que ganhar escala. Até nós, de ICMBio, junto com inúmeros parceiros, sabemos os caminhos, sabemos o que tem que fazer, né? A gente tem parceria com os Estados Unidos, com vários países, a gente foi ver tudo isso, como funciona em todos os lugares, né? Mas tem que dar escala. Para isso a gente precisa de mexer na legislação. Lógico que mexer em legislação hoje é um pouco perigoso, você manda uma coisa, sai outra às vezes, mas tem que enfrentar, não adianta, não dá para ficar parado, né? Então, para dar escala, tem que mexer nisso. Então, nós propusemos criar uma legislação própria para concessão de serviços nos parques. Nessa, a gente cria um fundo da compensação ambiental, que não sei se vocês sabem, a compensação é a empresa que tem que aplicar os recursos. A empresa não se nega a pagar o que tem que pagar. Ela não quer ir lá fazer, não é a vocação dela fazer aquele serviço nos parques, pagar terra, isso, aquilo. Então, nós propusemos a criação de um fundo num banco público, depois a execução também com chamamento para entidades do terceiro setor poder nos ajudar, ou seja, criando uma rede, não só de ter o dinheiro, mas também de ter mais gente podendo nos ajudar. Isso também está dentro dessa proposta de lei ou de medida provisória. Colocamos ali também um item de regularização fundiária que nos facilita, e um item muito importante, que agora vocês acompanharam as notícias de Veadeiros, do fogo, lá tinha fogo em muitas unidades, todo ano tem, é que ali realmente teve uma participação social muito forte e tomou uma dimensão muito grande aquilo, e foi muito bonito para nós, que anos atrás a gente combatia sozinho, hoje a gente tem a sociedade participando, ou seja, essa participação efetivamente está acontecendo na prática. Não que faltasse estrutura no momento, estavam lá 5 aviões, mais um Hercules, um monte de coisa, mas estava lá a sociedade ajudando a gente, fazendo campanha, isso foi lindo. Mas enfim, nós para fazer esse combate, todo ano a gente contrata brigadistas, nós temos uma lei que autoriza contratar por 3 meses e renovar por mais 3, contrata na comunidade, é muito bacana isso. E nós pedimos, nessa lei está previsto, a gente aumentando isso para 1 ano mais 1 ano, são temporários, e podendo fazer várias atividades nas unidades, além de combater fogo, prevenção e combate ao fogo. Isso, para nós, gestores de unidade, é a medida mais importante, que nós vamos ter as pessoas contratadas no local diretamente para trabalhar nos parques. Essa é a medida mais importante, porque independente de concessão, de parceiros e tal, tem as pessoas ali trabalhando e que se contrata ali na comunidade. Isso tudo está praticamente pronto, aprovado dentro de uma proposta de lei, que está lá
nas últimas decisões, como vai tramitar, muito bem discutido dentro do governo, com os pareceres de vários ministérios, que isso é muito difícil, isso normalmente leva anos, e a gente fez em alguns meses, está pronto. Né? Então, o Pedro tem acompanhado isso, nos ajudado politicamente, inclusive, algumas articulações, várias pessoas estão ajudando, Marcinha da SOS, cadê a Marcinha? Aqui. Enfim, eu espero que realmente isso saia, e a gente fala dentro do ICMBio e do Ministério que, se sair essa lei, as condições nossas de trabalho vão ser outras, porque nós vamos ter o dinheiro da compensação, são alguns bilhões destravados, que hoje a forma de execução é travada, por isso foi acumulando todo esse dinheiro. Vamos ter maneira de contratar pessoas temporárias no local, e vamos ter uma lei, uma regra específica que nos dá mais segurança para os gestores públicos, no sentido de fazer as concessões, e mais segurança também para aqueles que queiram empreender e ser parceiro, ou seja, um concessionário nas nossas unidades. Então, isso é fundamental, eu diria, para o avanço. Não que não dê para avançar sem isso, mas isso daria uma dimensão, uma escala muito maior de possibilidades. Bem, tem mais um item também, que é muita coisa sobre as OS. Saiu no jornal há poucos dias. É uma lei, gente, só para vocês entenderem, é separado disso aqui. Isso aqui já está em lei, é de 98, da época que Fernando Henrique criou a figura das OS, os contratos de gestão. Naquela época a gente já pensava em usar. Teve uma judicialização, há pouco tempo o ministro Fux decidiu por manter a lei, era uma ação de inconstitucionalidade, fazendo alguns reparos, e agora no decreto que saiu semana passada, ele traz clareza para aquilo que foi colocado na decisão do Supremo, que é muito bom também, é um caminho muito interessante. Só isso aqui dava para falar um bom tempo aqui, né, Fernando? Mas é uma alternativa extremamente interessante, inclusive esse ICMBio já está com o estudo pronto, encaminhado, que agora tem que fazer viabilidade econômica também, para a nossa academia, que fica aqui em São Paulo, ali na Flona de Ipanema, e a Flona de Ipanema. Esse estudo está pronto, então nós também estamos lançando mão dessa alternativa, ou seja, são várias alternativas, a gente não pode deixar de usá-las, vendo o perfil de cada uma e as possibilidades que existem. Bem, aqui um pouquinho agora, para ilustrar isso que eu falei, autorizações, que é a maneira mais simples de que isso tem muitos, mas a mais nova, aqui é o Refúgio de Vida Silvestre Alcatrazes, foi criado um pouquinho mais de um ano. No mesmo ano, a gente fez e aprovou o plano de manejo, já fizemos a regulamentação da visitação em Alcatrazes, e já está, as empresas e condutores já estão se cadastrando, e a ideia é que comece a operar já neste verão. Eu sei que é uma demanda, principalmente do povo de São Paulo, de muitos anos, décadas, e está aí criado e já praticamente implementado. Aqui a lista de unidades de conservação que tem autorizações e todo o regramento da visitação feito. É o ordenamento que a gente chama da visitação. Aqui alguns exemplos de concessões, no caso do Parque do Iguaçu, que foi o primeiro nessa modelagem. Ali eu não vou entrar em detalhes pelo tempo, gente, são vários serviços concessionados com várias empresas. Né? São 7 contratos, sendo um de arrendamento, que é do hotel, tudo funciona muito bem, e são 5 empresas concessionárias que operam dentro do parque, desde sobrevoos, a gestão, enfim. Eu já estava falando, esse ano, inclusive, a gente bate provavelmente o recorde de visitação novamente. Aqui um pouquinho da estrutura, não sei se acho que muitos já fizeram o passeio do Macuco lá, é maravilhoso, enfim, tem o Hotel das Cataratas, também um dos melhores hotéis do Brasil. Parque da Serra dos Órgãos, os itens concessionados, está ali a concessionária, que é a Hope. Fernando de Noronha, também concessionado, está em implementação ainda, trilhas, enfim, todos os serviços, mudou completamente. Todo mundo que vai para lá hoje fica bastante bem impressionado e agradecido dos serviços que são disponibilizados. Parque da Tijuca, tem 2 concessões ali, desconfigurou ali embaixo, mas são 2 concessões, 2 empresas, uma do acesso pelo trem e outro o via terrestre com o Complexo das Paineiras. É o parque mais visitado hoje do Brasil.
Aqui um pouco da ideia do que era o Hotel das Paineiras. A gente fez um trabalho, né, Bruno? Ernesto está aqui, o gestor do parque. Não foi fácil fazer tudo isso, alguns anos, mas está lá pronto, operando. E o Complexo das Paineiras muito bem, com serviços excelentes. E tem mais coisas por vir ainda. Opa, e aqui uma lista de 18 novas unidades de conservação. 8 dessas estão praticamente prontos, os editais. 2 a gente já tinha soltado, o TCU chamou para conversar e discutir alguns pontos, mas tudo isso está avançando paralelo à discussão de legislação. Um deles eu sempre ponho uma foto de um deles aqui, é Jericoacoara, não dá para entrar em detalhe de cada um, mas tudo isso está em produção, não é nem em análise, na verdade é em elaboração, alguns prontos. Bem, outras formas de parceria, cooperação, fundos, doações. Então, não é só concessão, essa relação, mas tem N formas de poder fazer isso. Eu falei um pouco antes da questão das OS, os contratos de gestão, mas nós temos gestão compartilhada com alguns municípios, tem doações e fundos, o Pedro se referiu, nós temos o ARPA, são 250 milhões de dólares de um fundo que foi feito, atende 72 unidades de conservação na Amazônia. E temos um com a SOS Mata Atlântica. Semana passada estava aqui, com o Pedro, com a Márcia, assinando novas, eram 5, 6, dobraram, né? Que algumas têm um fundo mais robusto, outras uma ajuda de custeio. Estou colocando aqui alguns exemplos, os melhores e maiores, mas tem várias outras também. Essas cooperações em todo o Brasil abrangem um número muito grande de unidades. Aqui de gestão compartilhada, a gente já tem na Serra da Capivara há muitos anos, recentemente falamos, acho que a Cissa vai depois falar sobre esse em específico, mas com o Instituto Ecos está indo muito bem, o parque está extremamente bem implementado, quem não conhece ainda, está aqui o convite, o parque está abrindo, está muito bacana, muito bonito de ver, estrutura maravilhosa, e a parte de gestão, que agora o Ecos está entrando com a gente ali para desenhar, até porque tinha 2 mil visitantes, agora está chegando em 4, 5, está bem no começo, mas é muito, muito bom. Vou andar mais rápido aqui um pouquinho. E a cooperação, aquela também com as pessoas, né? Não precisa ter uma empresa ou uma ONG ou isso, aquilo. Quem quiser colaborar, a gente avançou muito na questão do voluntariado. Nós regulamentamos isso dentro da casa. Hoje a gente tem mais de 100 unidades com voluntariado instalado. Atualmente temos aí em torno de 1.700. Isso tem todo um regramento de como funcionar. Eu mesmo tenho ido nos parques, é muito bacana chegar lá e ter um voluntário uniformizado te atendendo, ajudando, e em todas as áreas, desde comunicação tem voluntário como em Noronha, como para atender nas trilhas, enfim, isso está extremamente interessante, faz toda a diferença, gente. E funciona. Dizem que no Brasil tem coisa que não funciona, mas isso não pega, não é verdade, gente. É só a gente se dedicar, fazer, estimular. Funciona assim, tudo pode dar certo sim no nosso país. Aqui alguns exemplos de trabalho voluntário, desde de organizar as trilhas. Cadê o Pedro aqui com a organização de trilhas? Mais tarde ele vai falar também. Enfim, em várias áreas eles ajudam e têm ajudado muito na organização de trilhas, inclusive trilhas que vão além dos parques, né, como a Transcarioca, que envolveu mais de 1.000 voluntários, enfim, e ligaram vários parques, inclusive lá no Rio, e outras que estão aí por vir pela frente, que eu acho que ele vai falar um pouquinho mais tarde também. E trabalham, ajudam, dedicam dias, 5 semanas e tal, e com a cara boa assim ainda. Então isso que é bacana, não só ter as pessoas visitando, valorizando essas áreas, a sociedade como um todo, mas ajudando, se engajando, que na verdade a gente cuida de um patrimônio, não é do ICMBio, é da sociedade, né? Nós somos só os gestores, né? Nós somos só quem cuida ali, quem tem que oferecer um serviço de excelência. Então é isso que a gente está tentando se especializar. Não é fácil, a gente fala de parceria há muito tempo, mas a gente tem que se organizar para isso. Então, internamente, nós criamos uma área para desenvolver melhor os instrumentos e fazer o acompanhamento dessas parcerias, né? Porque você também não pode fazer um acordo ou um contrato e não gerenciar um contrato, não gerenciar um acordo. Então, exige muito da casa. Então, primeiro de tudo é postura, né? Você quer trabalhar com parceria, você tem que ter uma postura, sabe? Né?
A gente vai fazer sim, não adianta aquela coisa, governo, nós vamos dar conta de tudo e tal. Nenhum governo dá conta de tudo para cuidar de áreas protegidas. Não é assim que funciona. Então, assim, o que a gente tem colocado muito dentro da casa, primeiro de assumir isso, né, que é público, né? Nós somos cuidadores, é da sociedade, e precisa envolver a sociedade. A sociedade tem que defender essas áreas, elas são importantes para tudo, inclusive para a economia, que às vezes não dão esse valor. É bom também salientar que, até nesse contexto, porque tem gente que só entende quando a gente fala no economês, a gente acabou de lançar um estudo, foi uma tese de doutorado do Beraldo, um analista nosso, tem outros estudos já feitos no Brasil, mas é das contribuições econômicas do turismo nas unidades de conservação. Isso aqui foi lançado, está no site do ICMBio, não sei se o Pedro trouxe aí para distribuir, mas aqui mostram os números, e são números bastante expressivos, que, se bem aproveitado todos esses parques, todo esse potencial nosso, faz toda a diferença nessas áreas onde esses parques estão, e o somatório disso com certeza faz uma diferença aí para o nosso PIB brasileiro. Então, se não for pela economia, se não for pelo entusiasmo, se não for querendo ser um voluntário, enfim, mas de alguma maneira a sociedade pode e deve participar da gestão, visitando, ou de alguma maneira, mas é isso que nós temos buscado, aprimorar os instrumentos, aprimorar a gestão, mas com abertura e profissionalismo para trabalhar essa ampla gama de possibilidades de atrair pessoas e instituições para cuidar de todo esse patrimônio que nós temos. É isso, gente. Muito obrigado aí pela atenção. Slavinsky, obrigado. Eu queria destacar, na sua apresentação, você falou sobre os diversos modelos de parceria entre o público e o privado. E eu gostaria de anunciar que o Eduardo de Castro, que é o novo secretário do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, está aqui presente. Obrigado pela presença, secretário. Obrigado pela presença. Começou ontem, né, na posição. Boa sorte nessa empreitada. E eu gostaria de chamar agora, para trazer a perspectiva sobre a perspectiva municipal, chamar o Wilson Boyd, que é o secretário de Desestatização e Parcerias da Prefeitura de São Paulo. O Wilson é formado em Engenharia Elétrica e foi presidente da São Paulo Negócios. Por sinal, eu tive o privilégio de trabalhar com o Wilson lá na São Paulo Negócios, da SP Tours, da Secretaria de Turismo da cidade de São Paulo. Antes de ingressar na vida pública, ele foi gestor e empreendedor de uma série de iniciativas, série de empresas. E ele é conselheiro de diversas outras empresas e fundador da Poit Energia. Wilson, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. É um prazer grande estar aqui nesse evento da CEMEIA, que tanto tem nos apoiado. E não poderia deixar de começar aqui cumprimentando e agradecendo Pedro Passos, Guilherme, fundadores aí, junto com a família do Instituto CEMEIA, o Fernando Pieroni, que já trabalhamos juntos, meu colega de SP Negócios e diretor executivo aqui, meu colega Eduardo Castro, secretário do Verde e Meio Ambiente de São Paulo, que terá a tarefa aí junto com a gente de conduzir esse plano. Também cumprimentar o Ricardo Slavinsky, presidente do ICMBio, em nome deles, todas as autoridades presentes, sem deixar de mencionar também a minha valente e poderosa equipe aí, equipe enxuta, mas que está trabalhando bastante nesses 10 meses. Aqui a Ana Beatriz, presidente da São Paulo Parcerias, o Sérgio Lopes, diretor, também a Manu, o Luiz, o Júlio, o Rodrigo, Ricardo Aragão, a Denise e a Bia, que estão fazendo esse evento forte aí, e meu filho Vinícius, que está me dando a honra também aqui da presença, que também está trabalhando com impacto social.
Eu sou um empreendedor, como foi dito aqui pelo Pedro, eu agradeço as palavras, um empreendedor Endeavor, tenho 59 anos e me dediquei a vida toda ao setor privado. Tive 5 negócios, o último deles de muito sucesso, a Poit Energia, apoiado pela Endeavor, onde eu convivi muitos anos com o Pedro e com outros grandes empreendedores desse país. Vendemos a empresa 5 anos atrás, num momento muito bom, e havia dito para minha família, para minha esposa, para meus filhos, que ia ser uma época tranquila, ia virar palestrante, conselheiro de empresas, ia viajar bastante e tal. Mas, até motivado pela própria Endeavor, eu sou daquela geração, e como muitos que eu vejo aqui, acho que se sente um pouco culpado por tudo que está acontecendo e gostaria de ajudar os políticos nesse momento. A gente se interessou muito pela área privada durante tantos anos e eu me sinto como se agora vinha a reunião de condomínio, né? Às vezes a gente mora num prédio, reclama de tudo, não vai na reunião de condomínio, fala mal de tudo, vê só jornal e televisão. Eu convido a todos a dedicar 2, 3, 4 anos da sua vida, pelo menos, está sendo importantíssimo me dedicar agora um pouco como um voluntariado, aí o convite do prefeito João Dória, a tocar uma nova secretaria que se chama Desestatização e Parcerias. A minha contribuição ao setor público, estou aprendendo muito, vou sair daqui muito mais perseverante, paciente, muito melhor para empreender e aprender a reclamar menos também, reconhecer o valor de muitos funcionários públicos que só estando lá ao lado deles, que carregam tanto peso e tantos projetos para a gente ver que tem realmente esperança e tem muita coisa a ser feita, mas principalmente precisamos de pessoas novas e do novo. Eu estou conduzindo um projeto, então, que eu acredito muito, fazem 10 meses, a Secretaria de Desestatização em São Paulo, vamos chegar nos parques, mas a ideia é enxugar o tamanho do governo. Os governos, prefeituras, governo do estado, governo federal, ficaram muito gordo. O orçamento já sai no começo do ano com tudo comprometido e fica muito difícil de sobrar dinheiro para investimento, né? Falta foco. E tem muita coisa que o estado empresário não é um bom gestor, conduz com prejuízos. E nós, como eu sempre digo, não tem dinheiro público, né? É dinheiro de pagadores de impostos. Muitas vezes não fomos convidados a ficarmos sócios de algumas empresas públicas que dão sempre prejuízo e nós somos convidados no final do ano a cobrir esse buraco. Então, sou muito favorável à entrega para o setor privado, aos verdadeiros empreendedores e criadores de riqueza, a gestão de alguns equipamentos, para que o governo se concentre naquilo que realmente é serviço público e que é essencial. Educação em primeiro lugar, saúde, habitação, segurança, mobilidade urbana. Temos direito a tudo, temos direito a parques, a autódromos, a uma série de coisas, mas o setor privado tem mecanismos e ideias de gerir isso de uma maneira melhor, sem consumir tanto recurso privado em muitos casos. E aqui em São Paulo nós temos uma meta, com 55 projetos, mas tem 10 prioritários de privatizações, concessões e parcerias público-privadas. E aí, como foi muito bem dito aqui agora pelo Fernando, nós temos 3 projetos de privatizações em São Paulo, que é a venda do complexo do Anhembi, a venda do autódromo de Interlagos e a venda de um conjunto de mais de 1.000 prédios e terrenos que essa cidade tem abandonados, sem pagar impostos, sem documentos, alguns prontos para ser invadidos, e que na mão do setor privado poderia gerar emprego e desenvolvimento. A cidade está arrumando os documentos e vai lançar fundos imobiliários. São 3 privatizações. Todo esse dinheiro já está carimbado e seguirá para uma lei que aprovamos esse ano, que criou o Fundo Municipal de Desenvolvimento Social. Nada será usado no caixa único da prefeitura e nem para custeio, mas apenas para investimento naquelas áreas que eu disse prioritárias: saúde, educação,
habitação e assistência social. E depois nós temos um amplo pacote de concessões. Concessões do estádio do Pacaembu, concessão de cemitérios e serviço funerário, o maior monopólio do Brasil, um serviço difícil, da hora mais difícil da família, concessão de 27 rodoviárias urbanas, concessão do bilhete único, concessão de mercados municipais, concessão de uma série de outros serviços e principalmente a concessão dos parques. Não estamos vendendo nenhum parque da cidade, estamos procurando gestores privados para desonerar a prefeitura, oferecer um melhor serviço para a população e, principalmente, fiscalizado pela própria população, com o uso de tecnologia e uma série de outros recursos que temos hoje. Tivemos bons avanços esse ano, aprovando algumas leis, como disse o Pedro aqui. Estou muito feliz, acho que em 10 meses monopolizamos a Câmara Municipal. E que fique muito claro, gente, principalmente no projeto dos parques, projeto bastante transparente. Projeto de concessões como um todo, foram mais de 20 audiências públicas, com mais de 3.000 participantes. Eu debati, estive na Câmara Municipal esse ano, muitos meses, sessões de 3, 4 horas, ouvindo a população, ouvindo as contribuições, mudando os projetos, colocando emendas, e tudo isso virou lei. Então, além da lei que permite a concessão já de terminais urbanos, do Pacaembu, ou criou o Fundo Municipal, nós temos agora a lei de concessão dos parques municipais. É uma lei, é um legado. Fica nessa administração do prefeito João Dória, mas fica para os próximos prefeitos. É um caminho sem volta. A Prefeitura de São Paulo gastou, na média, nos últimos anos, 185 milhões de reais para cuidar de 107 parques municipais. E esse número já foi maior. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, em 2008, nós tínhamos só 49 parques e 211 milhões de orçamentos. Nos últimos anos, chegamos a 107 parques, com 185 milhões, e como muitos aqui conhecem, a maioria conhece Ibirapuera, os parques mais famosos, mas temos parques lindos na periferia, mas abandonados, sem segurança, sem iluminação pública, sem banheiros, sem privadas, sem água, que não retém a população mais humilde, não retém a família para fazer um piquenique. E a Secretaria do Verde luta com muitas dificuldades, com muitos doadores, com servidores públicos valorosos para conseguir manter esses parques sem invasão e com o mínimo de segurança. Mas não faz sentido a Prefeitura gastar todo esse dinheiro e o resultado que a população vê em termos de limpeza é muito ruim, em termos de equipamentos, até para reter a família, para ser um negócio mais democrático, tem muita carência aí. A ideia é conseguirmos gestores privados que vão respeitar, está na lei isso, e foi discutido em todas as audiências, 3 premissas básicas. Para ser concessionário de um parque municipal em São Paulo, em primeiro lugar, jamais se cobrará ingresso da população para uso do parque, por ser um parque municipal, para uso do parque ou do banheiro ou de qualquer outro equipamento dentro do parque. Jamais. Isso é o que mais a oposição tem falado, que nós vamos pôr catraca, que vamos cobrar, que vai ser vendido o parque. Isso eu repito todos os dias. Jamais cobrar ingresso, desonerar a prefeitura e fazer investimentos. Essas são as 3 premissas dos concessionários, alguns aqui presentes. Tivemos um grande número de participantes. Respeitando essas 3 premissas, quais as contrapartidas para os consórcios que serão vencedores e terão as primeiras concessões? O que receberão em troca? Alimentos e bebidas, com restaurantes de melhor qualidade, com quiosques melhor equipados, modernos, e absorvendo a mão de obra que está lá, os permissionários que têm TPU já lá dentro dos parques.
podendo cobrar pelo estacionamento naqueles parques onde já se cobra, podendo cobrar pela realização de shows e eventos, sem nunca cobrar da população que vai assistir o show, mas cobrando do patrocinador. Hoje já existem muitos eventos e shows nos parques públicos de São Paulo, muitas vezes pela tabela pública, muitas vezes com bons descontos, mas que com certeza aqueles que forem concessionários vão saber promover e valorizar esses shows. E assim por diante, aluguel de bicicletas, film commission e uma série de outras iniciativas que o próprio setor privado nos trouxe agora nesse período de estudos, e nós podemos ver em parques, em outros lugares do mundo, inclusive, outros tipos de contrapartidas que ou fecham a conta ou quase fecham a conta. A ideia é que com essas contrapartidas a gente desonere a prefeitura, ofereça um melhor serviço para a população que visita os parques. Em São Paulo, 38 milhões de pessoas passaram pelos parques dessa cidade ano passado. É a praia do Paulista, não é o shopping, são os parques. Muito bonitos alguns parques, mas alguns está faltando restaurante, está faltando um bom banheiro, uma mesa para piquenique, uma trilha bem feita, iluminação, câmeras, segurança, tudo isso que virá agora. Tivemos o prazer de termos 26 consórcios interessados, 21 foram habilitados e 10 se juntaram depois em consórcios e apresentaram estudos espetaculares. O Instituto Semeia, através de uma cooperação com a Prefeitura, está nos ajudando muito na promoção desse projeto, que é um projeto que tem escala, Ricardo, tem escala para o Brasil inteiro, porque eu tenho o prazer de comentar frequentemente aqui com o Pedro, com o Pieroni, que dezenas de cidades, quase 100 cidades, nós temos documentos e fotos, eles já passaram pela Prefeitura de São Paulo nesses 10 meses, interessadas no projeto, ou copiando o PMI, que é o procedimento de manifestação de interesse, ou a lei que foi aprovada, e nós já temos notícias de PMIs publicados em cidades, desde Porto Alegre, lá com Marquesan, até Teresina, lá com Firmino Filho, passando pelo Brasil todo. Recebemos cidades todas as semanas que estão fazendo esse trabalho do Semeia e da Secretaria de Desestatização e da Secretaria do Verde. Já existem muitas iniciativas no Brasil, mas eu acho que é um momento de uma grande onda, de mais parcerias público-privadas e de concessões para cuidarmos dos parques. Num sentido geral do projeto nosso de desestatização, não faz sentido nenhum, gente. E é uma vergonha uma cidade como São Paulo, com tanta miséria ainda, sem creches, faltando, com fila para educação, com fila para remédio, com fila para saúde, gastar muito dinheiro hoje com administração de pista de autódromo, subsídio para a Fórmula 1 de quase 50 milhões de reais, semana retrasada para a Fórmula 1 desse fim de semana, cuidar das goteiras do AMB, cuidar do monopólio do serviço funerário, de uma série de outros serviços, e também de despesas enormes com os parques sem o resultado final na ponta. Nós precisamos de educação nessa cidade, nesse país, precisamos de saúde, de habitação para mais de 26 mil moradores de rua, de assistência social e segurança. E de parques, sim, mas com a ajuda do setor privado, que tem conhecimento, que é o verdadeiro criador de riquezas nesse país. E principalmente levando parques de melhor qualidade para a periferia. O projeto do prefeito João Dória, o mandato que recebemos, são concessões em combos. Recebemos projetos espetaculares lá que estamos analisando. Alguns deles para muitos parques. Alguns com investimentos de 3 dígitos de milhões de reais ao longo dos anos, em restaurantes bonitos, sem prejudicar o verde, sem prejudicar a fauna, em banheiros de primeira qualidade, em pistas, em equipamentos de ginástica, coisas maravilhosas.
Então esse projeto não tem volta, vai sair, e o primeiro combo, o primeiro pacote, o Sérgio Lopes, nosso diretor, vai fazer uma apresentação aqui daqui a pouco, deve sair ainda no final desse ano, começo de janeiro, para abrir a porteira, para começar esses projetos, de depois muitos outros em São Paulo e pelo Brasil. Eu acredito bastante nesse projeto, tem aqui algumas anotações, mas gostaria de principalmente reforçar a transparência do processo, a fiscalização. Nada disso vai funcionar sem uma agência reguladora minúscula, junto com a Secretaria do Verde, que passará a ter um papel junto com a população, e hoje em dia com sites, com internet, aplicativos, gente. Quando você desce de um carro, você recebe um aplicativo para dar uma nota. Imagine que você pode sair de um parque numa caminhada e também dar uma nota. E nós estaremos atentos para fiscalizar esses contratos, porque o sucesso dessa concessão municipal vai estar no sucesso e na alegria da população, em receber assim que eles começarem a receber um parque mais limpo, banheiros dignos para a sua família, equipados, cheirosos, com todos os equipamentos, restaurantes bons, equipamentos bons, o verde, a fauna, a flora valorizados, os lagos bonitos e limpos, shows bacanas, sem pagar por isso, mas com contrapartidas que equilibrem a conta, com certeza abre a porteira desse negócio e consolida uma lei que já é um legado, mas precisamos marcar o gol e fiscalizar, dar transparência a isso, será extremamente importante para o sucesso do projeto. E também não elitizar esses parques. Eu acho que elitizado nós temos hoje. Acesso a alguns parques em que só pessoas que podem ir e voltar por algumas horas, fazer uma caminhada e voltar para casa, mas não, às vezes, pessoas de baixa renda que precisam passar o dia todo, o final de semana todo lá. Precisavam de banheiros bons, precisavam de uma mesa bacana para fazer um piquenique, de um lugar legal, e eu acho que passarão a ter. Por isso que aqueles parques que a conta fechar com as contrapartidas, levarão junto outros parques de valores menores, mas com um impacto social muito grande para a população. Eu acho que o grande segredo desse projeto é começar a fazer e mostrar o resultado. A lei que foi aprovada é muito bacana, mas a primeira concessão será um golaço. Eu quero só agradecer muito, novamente, a oportunidade de me colocar à disposição, agradecer muito à família Passos, ao Instituto Semeia, porque eu acho que esse projeto que nos motiva é a escala nacional que ele pode ter. Nós estamos falando de desestatização municipal. O Brasil já tem grandes exemplos de desestatização nacional. Os últimos governos fizeram com aeroportos, com portos, com uma série de equipamentos. Governos estaduais fizeram com rodovias, presídios e hospitais, como vocês conhecem. Mas um projeto forte de desestatização municipal, cujo orçamento, como uma cidade dessa, de 56 bilhões de reais para o ano que vem, sem sobrar para investimentos sociais, é absurdo, precisa ser mais enxuto. E eu acho que os parques são estão na parte mais importante desse projeto, porque tem um grande impacto social. Muito obrigado. Eu vou começar com o Suavinski. Suavinski Caximiro. Você falou brevemente, dentre todas as iniciativas do ICMBio, sobre a regulamentação das concessões. E eu gostaria de fazer duas perguntas, na verdade, em uma. A primeira, se você pudesse dar um pouco mais de detalhes sobre o que está sendo pensado nessa medida provisória ou projeto de lei, e como que nós, como que a sociedade pode te apoiar nessa agenda, nessa discussão.
sei que os desafios são muitos ali, são muitos órgãos, são muitos pontos de vista diferentes. Então, essa é a minha segunda pergunta. Como é que podemos te apoiar nesse processo? Eu já esperava mais ou menos a pergunta por aí. Bem, o que acontece? Quem conhece um pouco mais, e a gente já esteve conversando, e é muito bom colocar isso, que os processos que a gente tem, os contratos que nós temos até hoje, são fundamentados, é uma mistura. Nós não temos, a maioria dos setores tem uma lei específica. Por exemplo, até da exploração de madeira em áreas públicas, que acontece nas FONAS, nas concessões de exploração florestal, tem uma lei própria. E nós, no conjunto dos parques, não temos ainda. A gente vem pedindo isso há muito tempo, há muitos anos. E vai indo, né? Até já tinha alguns estudos, minuta feita e tal. O que acontece hoje, a gente faz uma combinação de leis e que a gente sabe que força um pouco a barra. É uma mistura de 8666, que é a Lei Geral de Licitações, deve estar agora conhecendo profundamente, né, secretário? E que ela tem limite de tempo, ela é usada para licitar, para explorar espaços públicos e tal, enfim. E a lei de serviços públicos, então é uma combinação e não atende plenamente, quer dizer, tem muitas limitações, não é nem plenamente, tem muitas limitações para nós. Isso, logicamente, causa uma insegurança jurídica e não atende nem as expectativas dos gestores das unidades. O que a gente deseja é que tenha uma legislação que tenha uma visão mais abrangente, que tenha um contrato de uso público para as unidades, mas que abranja outras demandas da unidade também. E não se restrinja a determinadas áreas onde aquilo vai acontecer dentro de um parque nacional. E isso foi desenhado, logicamente, de uma maneira bastante abrangente, com as linhas gerais, para depois ter uma regulamentação por decreto, trazendo o detalhamento disso. Fizemos um tempo bastante rápido, porque tem pressa, até porque os primeiros editais que nós soltamos, o TCU está questionando, e o que eles questionam é exatamente as dificuldades que nós tínhamos, né? E a gente entende que se tiver isso, primeiro assim, tem uma proposta, tem uma política de governo, que nem aqui no município, a política é essa, tem segurança jurídica, tem estudos bem feitos, você encoraja as empresas ou possíveis candidatos a procurarem, ou seja, você vai aumentar a competitividade, que isso é muito bom também. Quando não tem uma segurança jurídica, não tem uma clareza e tudo isso, leva a um desconforto. E aí os problemas que o próprio TCU está questionando, mas lógico é uma postura muito positiva, de nos ajudar a construir algo e tal. Bem, como eu falei antes, além disso, na lei a gente colocou a questão da compensação ambiental. Nós temos um acúmulo de recursos, hoje passa de bilhão, e as empresas falando que se sair a medida provisória, algumas empresas já se manifestaram e dizem que depositam imediatamente. Então é um recurso que nós temos, mas não conseguimos acessar, ou conseguimos muito pouco. E imediatamente a gente teria criando um fundo para isso, e podendo usar esse fundo, inclusive o uso, a aplicação desses recursos por meio de chamamento público para entidades poderem nos ajudar. Ou seja, a gente passa a ter o dinheiro e podemos ter, como está proposto na lei, uma rede de entidades nos ajudando. Ou seja, você tem, principalmente para infraestrutura e paga terra. E a questão dos brigadistas, eu já expliquei que é fundamental. Bem, como fazer isso tramitar? Logicamente, nós estamos lá fazendo uma pressão para que isso saia. Estava tudo certo de sair, em um certo momento ia parcial, ia inteira, enfim, está uma discussão. E se vai por medida provisória ou projeto de lei, que agora daí a presidência da Câmara também colocou que entende que não tem essa urgência para ser medida provisória. Então está nessa discussão no momento. Assim, logicamente isso é público, já foi noticiado pela imprensa, tudo que a gente faz é com extrema transparência, e aqui eu estou colocando para vocês exatamente o que a gente fez e como está. Se alguém individualmente ou coletivamente quiser fazer alguma manifestação no sentido de apoiamento para isso, vendo isso como uma coisa boa, sintam-se totalmente à vontade, gente, por favor. Não estou pedindo aqui, assim, né, mas acho que assim, as pessoas têm que se sentir à vontade no país.
Tanto para se manifestar, lógico, quando vê que uma coisa é ruim, como quando tem entendimento que aquilo é bom. Então, se entenderem dessa forma, por favor, se manifeste. Mas volto a dizer que, depois o Fernando chamou a atenção, e às vezes é um pouco de medo também de governo, de tomar uma atitude, não estou falando que seja o caso. Mas, no caso de concessões, isso já diminuiu. Sempre vem aquela coisa, estão privatizando os parques, né? E o momento político é complicado, né? Vão atacar de alguma maneira, né? Mesmo sabendo que não é. É como da conversão de multas que a gente fez, até vamos falar disso também. A conversão de multa foi outro instrumento. Não teve pedido nenhum, de setor nenhum, para o IBAMA e para o ICMBio fazer aquilo. Foi um olhar nosso, interno, de aproveitar as multas que tem, que não são pagas, né? São quase tudo judicializadas, e transformar isso, dando um desconto, para criar também um fundo, um banco público, para aplicar em projetos. A regra é essa, aplicar em projetos, discutidos e aprovados. E aí ele passa a apoiar aquele projeto por meio de um fundo. Então, também teve uma polêmica que era para atender setor tal, lá, veio ser, não teve ninguém nos procurando fazer isso. Isso partiu como ideias das áreas técnicas das duas instituições para buscar uma forma de usar recursos que existem, né, que mesmo que fossem pagos, ia para o fundo, ia precisar de orçamento, que não tem pelo teto condicional para aplicar. Dessa maneira, o recurso vai vir para a área ambiental. Ele vai para projetos ambientais. Então faz toda a diferença. Então, assim, aproveitar recursos, aproveitar formas de fazer, e não tem nada de privatização, não tem nada disso. Gente. É uma coisa totalmente aberta, ou seja, que a gente já faz, e até porque nem a própria legislação não permitiria, nem é interesse, nem vontade, nem nada com vocês aqui também na prefeitura. Mas, enfim, sinto-se à vontade de apoiar. Eu tenho uma pergunta agora para o Wilson, da Cristina Azevedo, da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo. Como está sendo pensada a participação dos conselhos dos parques e associações de amigos de parques na gestão privada? Nós tivemos audiências públicas em que a gente pôde deixar muito claro que os conselhos gestores serão mantidos e farão parte desse projeto nosso. Então, nós teremos os concessionários, teremos a regulação disso e a fiscalização, e os conselhos gestores dos parques farão parte do nosso projeto. É importante que isso seja dito, vai ajudar no terceiro e mais importante pilar desse projeto. Foi dito aqui, fazer um projeto de concessão ou de parceria público-privada, qualquer que seja, precisa de 3 ingredientes para acontecer: vontade política, interessados e garantias. Esse terceiro pilar é o mais complicado. A vontade política está aí. O prefeito João Dória ganhou a eleição dizendo desde o primeiro debate que faria as concessões, também as privatizações e PPPs. Interessados, eu falei aqui dos parques, mas um conjunto de terminais de ônibus, parques, uma série de coisas. Nós já estamos com 66 consórcios interessados nos projetos nossos de concessão. E o que estamos construindo agora, juntos, que é mais difícil, mais importante, são as garantias, para que os investidores se sintam à vontade. E aí demanda muita perseverança, muita paciência com a Câmara Municipal de Vereadores, onde conseguimos aprovar a lei, agora com o Tribunal de Contas do município, os inquéritos do Ministério Público, nada que não nos vá sair, deixar melhor, né? Com bastante paciência estamos respondendo a tudo isso, mas com uma grande valorização da participação da população, transparência e presença dos comitês gestores. Eu tenho impressão, fazendo uma observação minha sobre o processo de São Paulo, existem as fases do projeto. Houve um grande momento de debate na Câmara. Então aí é um momento de acomodação de percepções políticas dos atores políticos. Houve ali um procedimento de manifestação de interesse, que é a forma como aqui no Brasil nós criamos esse diálogo entre o poder público e
proponentes de estudos, interessados, né? E agora a gente entra numa fase, no momento que se recebe os estudos, de partir para a concepção do que será a proposta do projeto da Prefeitura. E aí esse é o momento que, de fato, precisa ser reforçado, né? E agora o diálogo já não é mais com potenciais investidores ou proponentes ou poder público. Agora é a sociedade que quer saber como que vai ser a concepção e a evolução. E aí tem as audiências públicas, as consultas públicas, né? E a importância de entrar nessa nova fase com o mesmo espírito do debate nas outras, continuar. Mais um comentário, não é uma pergunta minha, né? Mas eu tenho mais uma pergunta para o Sławiński. Não sei se você quer comentar. Vamos comentar uma constatação. Totalmente de acordo. Acho que um evento como esse, e tantos outros que eu estou indo, para esclarecer, para deixar transparência. Então, é muito grande, às vezes é um viés ideológico. A gente explica, o pessoal continua divulgando os fake news hoje, né? Eu mesmo recebo posts. Outro dia fizeram um do Ibirapuera, já cheio de catracas em volta, e como vai pagar ingresso para entrar, e até estava escrito assim, para facilitar o troco, o prefeito João Dória vai cobrar R$ 7,55. Isso é uma mentira absurda, um troço louco, e todo mundo divulgando e ainda comentando em cima. Então fique muito bem claro que a primeira premissa é a gratuidade dentro da cidade. Nós vamos resolver isso com o setor privado através de contrapartida. Obrigado. Eu tenho duas perguntas aqui para o Sławiński, e as duas falam sobre o mesmo assunto. O ICMBio prevê o reconhecimento formal e legal de experiências bem-sucedidas entre parques e comunidades tradicionais por meio da gestão compartilhada? A outra pergunta também fala sobre a etnoconservação e sobre as comunidades tradicionais. É da Bárbara Ricomini e do Maurício Marinho. O ICMBio reconhece, sim. Eu, logo que voltei para o ICMBio, como foi anunciado que eu estava no Paraná, cedido para o governo do Estado, uma das primeiras reuniões que eu tive com o pessoal da Confrem, que é o pessoal das Resex Marinhas, enfim, a organização deles, eu tenho colocado isso. Nós estamos com um grupo de trabalho, inclusive, feito no âmbito do próprio Ministério, discutindo gestão compartilhada com as associações de beneficiários das reservas extrativistas. Hoje nós temos um número significativo de reservas extrativistas, são mais, só para quem não conhece, são mais de 60 mil famílias beneficiárias dessas reservas, ou seja, do que é produzido nessas áreas. Tem um potencial, muitas delas têm um potencial também de visitação muito forte, não só pela paisagem, pelo que elas oferecem também de oportunidades ali do ponto de vista ambiental, mas também cultural e social. Então, assim, são unidades importantíssimas do ponto de vista ambiental, volto a dizer, social e cultural. Inclusive, eu vou ler aqui um ponto que nós incluímos no projeto de lei, o MP, enfim, na proposta de regulamentação das concessões, não no sentido de uma concessão, mas de quando a gente vai assinar hoje pela legislação, quando você vai fazer uma parceria com uma organização do terceiro setor, ou seja, uma ONG, a gente tem que fazer um chamamento público, né? Acho que todos sabem disso aqui. Fizemos lá para o ECO, que o resultado foi com o ECO lá no Peruaçu, e outras. Nós incluímos um item na proposta da lei de que quando é em reserva extrativista e com associações dos extrativistas beneficiários, a lei dispense esse chamamento público. Que eu acho que é óbvio, né? Você vai fazer em benefício, né, para o funcionamento, para a gestão daquela Resex. A Resex foi criada a pedido dos comunitários, eles têm uma associação. Então, nada mais lógico fazer com eles. Então, neste caso, não precisa de chamamento público. Mas isso não tem lei nenhuma que nos ampare.
e aí isso nós também colocamos na lei. Então, assim, a gente tem esse interesse, sim, de fazer a gestão compartilhada com eles, inclusive instrumentalizando para dar mais velocidade nisso, mais praticidade. E só um detalhe, o que eles nos pediram nas conversas com eles, desde do Carlinhos lá, que está à frente da Confrei, enfim, a equipe, que eles querem sim fazer isso, mas colocaram uma série de condições, mas querem uma série de ajudas para isso, principalmente capacitação. Né? Eles entendem lá, lógico que entendem de gestão também, alguns, entendem do funcionamento, dos recursos, como eles operam, como eles coletam, enfim, mas eles querem entender de gestão também. E nos pediram que a gente monte uma boa capacitação para eles na área de gestão, para poderem, aí sim, fazer uma gestão compartilhada, mas também qualificada. Obrigado, Fabrício. Recebi várias perguntas aqui. Infelizmente, o tempo terminou. Daqui a pouco a Joyce vai puxar a minha orelha aqui. Então, eu vou encaminhar as perguntas para o Wilson, para o Sławiński. A gente vai ter agora uma parada, vai ter um coffee break de 15 minutos. Acho que também é uma oportunidade para que a gente possa conversar, né, para que possa esclarecer esses pontos. E eu queria, Sławiński, Wilson, mais uma vez agradecer pela presença de vocês e dizer que agora a gente tem aí um tempo aí fora para a gente conversar mais informalmente. Obrigado.